Bom dia, coletiva com o técnico Wagner Lopes do Vitória, pré-jogo contra o Vasco da Gama, quarta-feira às 21h30, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Tiago Mastroianni, da TV Bahia. Wagner, você tem passado aos seus comandados algum exemplo de time que estava em uma situação parecida com a do Vitória e conseguiu se salvar? Oi, Tiago, bom dia, tudo bom? A gente tem passado, sim, muitas situações. Uma das coisas que eu mais pontuo com os nossos jogadores é que cada jogador representa a sua própria empresa. E dentro dos cuidados individuais para cada jogador, a máquina de ganhar dinheiro dele é o corpo. E obviamente que ele coloca a empresa dele, a máquina dele de ganhar dinheiro em campo, que é a grande vitrine, nesses momentos de dificuldade, momentos que você precisa dar resultado, momento que a pressão é muito grande. Então nós tivemos ao longo da nossa carreira situações parecidas que você precisa vencer de qualquer maneira para não cair, tanto no Campeonato Paulista como já em algumas situações no Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse momento de dificuldade é que você encontra realmente os guerreiros, é que você encontra realmente os grandes líderes, né? Tanto dentro como fora de campo. E aqui não tem sido diferente não, a gente tem descoberto jogadores com características de liderança. Vamos completar agora dia 13, 3 meses, então você começa a conhecer os jogadores mais a fundo, né? O ser humano, na verdade, a gente está conhecendo agora, depois de 3 meses e 16, 17 jogos. Então, você vai conquistando a confiança, você vai dentro de um relacionamento de construção, fazendo com que os jogadores comecem a render mais, entender a importância de cada jogo. E eu venho falando que o próximo jogo sempre vai ser o jogo mais importante da nossa vida. Então esse jogo contra o Vasco é um jogo de muita importância, é um jogo que você vai colocar a sua empresa na vitrine e é fundamental você passar uma imagem positiva, uma imagem vencedora. Então a gente tem trabalhado muito nesse aspecto para que a gente tenha um mental forte e consiga a vitória no próximo jogo. Marcelo Góes, da Rádio Band News FM, site Arena Rubro Negra. Bom dia, professor Lopes. O jogo desta quarta-feira é decisivo. O Vasco vem sem aspirações de acesso, porém pressionado por sua torcida. Por isso pode ser mais um dificultador ao Vitória? Oi, Marcelo, a gente sabe que antes do jogo do Botafogo, a gente procurou se preparar da melhor maneira possível para 2 situações. Se o Vasco ganha, ele vem motivado, com tudo para cima, para dar uma resposta, para confirmar a possibilidade de classificação, de acesso. E se perde, vem também para dar resposta para a torcida, para buscar a vitória, para fazer valer o tamanho da sua camisa, da sua história. Então a gente sabe que em qualquer situação a dificuldade seria grande, vai ser, mas eu acho que nós fizemos uma boa preparação, nossos jogadores sabem da importância da nossa união, a importância de cada um dar o seu melhor para a gente trazer um bom resultado de lá. Glauber Guerra, da Salvador FM, site Bahia Notícias. Wagner, como você projeta esse jogo de amanhã contra o Vasco da Gama? Oi, Glauber, tudo bom? Eu projeto um jogo difícil, um jogo que o Vasco, na maior parte do tempo, vai ter a bola e a gente vai ter que saber fechar os espaços, vai ter que saber contra-atacar, explorar as transições ofensivas, principalmente, saber a circulação de bola. E a gente não vai lá só para marcar, não, a gente vai lá para jogar também, para desenvolver o que a gente vem trabalhando e ter responsabilidade, ousadia com responsabilidade, eu acho que é o termo certo. Anderson Matos, da Itapuã FM. Para esse jogo contra o Vasco, o Vitória segue na luta pela permanência ou dá adeus à Série B, ou ainda é prematuro falar sobre isso? Bom, esse jogo é um jogo importante, é um jogo de 3 pontos, é um jogo que a gente precisa vencer, até para ir levando as chances de classificação, para não deixar classificação não, de permanência na Série B.
para não levar os números, né, chegar num número que você não consiga mais alcançar. Então, matematicamente, sim, é um jogo muito importante, é um jogo que a gente precisa vencer, mas depende dos outros resultados também. Se a tabela de baixo continuar todos os mesmos números, vai se prorrogando essa matemática. Então, a gente espera um bom resultado, sim, vamos lutar para acontecer esse bom resultado, mas tem a sequência, os outros times também. Se todo mundo não vencer, os números permanecem da mesma maneira, então a matemática está em constante alteração. Emílio Pinto, da Salvador FM, site Bahia Notícias. O Vitória joga literalmente como se fosse uma final, onde ele tem que vencer. Com toda a sua experiência e paciência, o que você tem dito especialmente para os mais jovens, que não podem e não devem errar? Oi, Emílio, tudo bom? Jogos decisivos, assim, precisa de um mental forte. E eu venho conversando com nossos jogadores de focar, de ter mental, de ter a motivação lá em cima, não aceitar nenhum tipo de provocação, principalmente o pré-jogo, né? Que a gente sabe que cada um tem a sua opinião nas redes sociais, cada um tem a sua opinião, mas lá dentro são os atletas que resolvem. Então é ter bastante organização, focar no que a gente trabalhou, no que a gente simulou, acreditar que a gente tem condições de fazer um grande jogo lá e conseguir o resultado positivo. Mas principalmente todo mundo ser guerreiro, todo mundo honrar a camisa do Vitória, todo mundo lutar por si, pelo clube, pela família. Cada jogador aqui, eu disse anteriormente, né, acho que na pergunta do Thiago, eu disse que cada um representa a própria empresa, né, a própria família, e tem um clube com uma história maravilhosa atrás de nós. A gente representa o Vitória em todos os momentos. Então, você honrar essa camisa é fundamental em todos os jogos. Então, ter calma, ter concentração, ter paciência em muitos momentos, dominar bem para passar bem. Vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo nervoso. A gente sabe que a cobrança do outro lado é muito grande também, então nós precisamos saber duelar com o Vasco, né, e focar no jogo, focar no fair play, buscar fazer o nosso melhor, porque eu tenho muita convicção que nós vamos conseguir uma reviravolta e conseguir ficar na Série B. Para encerrar essa entrevista, outra pergunta de Thiago Mastroianni, da TV Bahia. Wagner, a gente percebe que de 6, 7 jogos para cá, você tem mantido uma base e ela tem se saído bem. Você acredita que se tivesse descoberto essa formação antes, a situação estaria diferente? Ô Thiago, é uma pergunta interessante, bem pertinente. E o que eu posso te dizer é que há 8, 9, 10 rodadas atrás, o rendimento dos atletas não era esse rendimento que eles passaram a ter. E como a gente trabalha com desenvolvimento de processos, há 8, 10 rodadas atrás, esses mesmos jogadores, eles não estavam conseguindo o rendimento que eles conseguiram nos últimos 6, 7 jogos. E é multifatorial isso, tem N motivos. Então, na verdade, a gente oportuniza pelo que a gente está vendo no treino. Então, descobriu que o David era referência. Não, o David já vinha treinando de referência há muito tempo. A gente já vinha utilizando ele ali como falso 9, só que as coisas vão encaixando. O número de sessões de treinamento, de finalizações, o número de treinamentos táticos, tudo isso corrobora para você encontrar soluções dentro de mudanças que aconteceram na tabela, de mudanças que aconteceram no nosso elenco. Eu vou citar exemplos. Nós tínhamos o Pablo e o Fernando, a dupla de volantes, e de repente o Pablo machucou o tornozelo, teve que viajar, problemas particulares, e a gente achou, deu a oportunidade para João Pedro, o JP entrou com o Eduardo e fizeram grandes jogos, aproveitando a oportunidade, mas quem mudou o momento dos jogadores foram eles, construíram dentro do treinamento. Isso eu chamo de meritocracia. Então,
Treinou bem, vai para o jogo. Não treinou bem, você não põe para jogar, porque você não está vendo a execução sendo bem feita no treino. Então, os jogadores passaram a entender melhor a convivência, né? Vai passando as semanas, eles vão entendendo mais a metodologia de trabalho, a filosofia de jogo minha, a maneira como a gente gosta de jogar, e isso é uma construção, é uma coisa que a gente conquista juntos, trabalhando. Então não é uma coisa que eu achei, não. Foi sendo construído gradativamente, conhecendo os jogadores no dia a dia, muitas vezes insistindo, outras vezes mudando, buscando novas soluções táticas, aprimoramento técnico. Então, tem muito trabalho aí dos jogadores, tem muito trabalho aí da comissão técnica, e tem a fase do jogador. Às vezes o jogador está numa fase boa, às vezes ele está fazendo tudo certo no treino, chega na hora do jogo, a coisa não flui, por N motivos, né? Às vezes é ser humano também, às vezes uma noite mal dormida na véspera de um jogo, às vezes uma ansiedade exagerada, às vezes uma preocupação com a família, filhos, enfim, tudo pode influenciar. Então eu vejo que a maré mudou, a fase mudou, os jogadores estão mais confiantes, então isso tudo eu acho que tem que ser levado em consideração.